Olá, boa tarde, tudo bem, gente? Estamos aqui novamente com a nossa live para falar sobre ordenha de pré-natal, ordenha no pré-natal. Então a gente vai falar sobre os benefícios, quem pode fazer, afinal de contas, qual o embasamento, né, teórico para isso. E muito obrigada para você que está chegando agora, seja muito bem-vinda a essa live. Hoje a gente vai falar de pré-natal, sobre a retirada do leite da mãe ainda no pré-natal. E quero me apresentar, meu nome é Maria do Carmo, mas sou conhecida como Duduca. Sou nutricionista e sou consultora em aleitamento materno. Ajudo famílias a ter um pós-parto mais leve e ajudo profissionais da área de saúde, ajudo a nutri e o enfermeiro a faturar até R$ 10.000 com a consultoria para ter mais qualidade de vida, dar mais qualidade no seu atendimento, né? E transformar vidas, que é com a amamentação. Então, seja muito bem-vindo, vamos conversar um pouquinho. Fique à vontade para colocar aqui nos comentários, escrever dúvidas, qualquer coisa. De antemão, já lhe convido para escrever aqui embaixo, eu quero, para você se inscrever no nosso workshop Amiga do Peito, que a gente vai ter em fevereiro, para a gente falar melhor sobre esse processo da amamentação, de como você pode ajudar mais família com a amamentação, tá? Dando orientações atualizadas, de referências e ajudando essa família a passar por um processo mais leve. Olá, boa tarde, Maria, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje eu estou em casa. Eu sempre faço as lives lá na Koala, né, em algum outro local, mas hoje eu estou em casa, certo? Só avisar para vocês que pode aparecer aqui vozes, né, dos bastidores, das crianças, enfim. Então, é só para avisar vocês, para vocês não se assustarem, tá? Primeiramente, né, obrigada por você estar aqui. E eu queria ouvir de vocês. Na verdade, eu queria saber, escreva aqui embaixo. Vocês já ouviram falar sobre a ordenha do leite ainda no pré-natal? Quando você tá grávida, você tira o leite, congela para oferecer para o seu bebê quando ele nascer? Alguém já ouviu falar dessa orientação? Maria, não. Ok. Mais alguém? Nájila, seja bem-vinda. Mais alguém já ouviu falar sobre a ordenha de pré-natal? Victória. E Dalice, você já ouviu falar sobre a ordenha de pré-natal? Seja bem-vinda à nossa live. Muito bem. Então, assim, a maioria das pessoas não ouviram falar que é possível a ordenha ainda no pré-natal. Nós temos alunas aqui, Magda, que é consultora de aleitamento materno. Magda já ouviu falar de ordenha de colostro na gestação? Vocês ainda vão ter essa aula também. Então, o que acontece? Aqueles bebês, a gente sabe que quando o bebê nasce, ele tem uma reserva de 24 horas. Então, naquelas 24 horas, o bebê não precisa receber nada, quando é um bebê a termo, porque ele vai ter tudo o que ele precisa. O que ele precisa é de canguru, contato pele a pele, né? Deixar esse bebê tocar essa mãe, para ele ter mais... ter um metabolismo equilibrado, menos cortisol, né, um equilíbrio aí de cortisol, aí essa adaptação, então para ele ter um ambiente tranquilo e não ter um aumento desse metabolismo. Perfeito. Só que aí eu estou falando de um bebê a termo. Então, quando eu tenho um bebê de 9 meses, que a mãe tá lá com 38 semanas, 39, 40 semanas, um bebê com peso adequado para a idade gestacional, que é aquele que nasce lá
com mais de 2,5 kg, 3 quilos, 2,800, 3 e pouco. Então, esse bebê é um bebê que ele está nesse parâmetro de tá tudo certo, ele não precisa de nenhuma complementação. Então, saiu um estudo, né, que um artigo que eles fizeram com aquelas mães que têm mais riscos de parto prematuro e de não ter esse leite nessas 24 horas para esse bebê. Então, a ordenha de colostro, ela é exatamente para diminuir os riscos, né, do desmame precoce, porque pensamos bem, o bebê, quando nasce, ele tem a reserva de 24 horas, mas tem a mulher que tem a descida de leite tardia. Então, uma mãe com DM, diabetes gestacional, por exemplo, ou diabetes, hipotiroidismo, né? Cirurgia mamária. Então, aquela mulher, ela pode ter uma descida de leite mais tardia, que entra aí até 5 dias. Nesse tempo, o que vai acontecer? Ela vai complementar. E vai complementar com fórmula. Então, nesse meio períodozinho aí, nesse intervalo de tempo, que se ela não for orientada, ela pode dar a mamadeira, que vai fazer com que o bebê não faça o processo, não aprenda a fazer o processo adequado. Ela vai dar a fórmula em excesso, esse estômago vai dilatar demais, e aí esse bebê, quando chegar esse leite, ele não vai drenar adequadamente. Então, existem muitos fatores aí que podem levar a um desmame precoce. E depois vinha a fala de que ela não tinha leite e tudo aquilo, né? Assim como cai por terra, para vocês que estão aqui, aquela história que toda mãe tem leite suficiente para o bebê. Não, gente. E eu digo isso para vocês com muita humildade, tá? Porque um dia eu também tive esse pensamento. A falta de estudos, a falta de conhecimento faz com que a gente só absorva o que eu acho mais fácil e o que eu quero absorver, né? E aí eu vou na cultura, eu vou no que todo mundo diz. Então eu acho que toda mãe tem leite suficiente, é só botar o bebê para mamar que tudo acontece. Isso não é verdade, né? Existe aí um percentual de mães que tem, sim, uma boa quantidade de leite, que tem leite suficiente para o bebê. Mas existe aquelas mulheres que têm uma tendência de ter uma redução de produção, uma dificuldade para a descida desse leite. Então, esse artigo, que a gente já começa falando, para quem é essa retirada de leite? São para essas mulheres que são exatamente que têm mais riscos de ter uma apojadura tardia, né? Para evitar menos riscos de alergia desse bebê, para não ter contato, né? Porque aqueles primeiros momentos é muito importante que o bebê tenha contato com o leite da mãe, né? Que tenha contato com o leite da mãe. Então, para quê? Para evitar exatamente as alergias. Então, a primeira coisa que a gente quer é que esse bebê tenha aí contato com o IgA, né? Então, mesmo que seja uma colherinha, mesmo que seja uma gota, mas aquele primeiro contato, ele é muito importante para a mucosa oral, né, da boca, para a mucosa gástrica do estômago e para o intestino. Então, essas gotinhas que ele recebe na fase inicial é como se fosse a proteção para que, se ele receber depois um outro leite, uma fórmula ou um outro alimento, ele tenha ali já uma proteção, tá? Então, esse artigo, ele trouxe exatamente que estas mulheres, né, que têm uma apojadura tardia, elas poderiam fazer isso. Então, tirar para manter, né, a maior confiança materna, que ela entende ali que o bebê está recebendo o seu leite, né, é ordenhado, mas ele está recebendo. Para poder manter a eficácia da estabilização da glicemia, só com o próprio leite dela, que é um bebezinho prematuro, por exemplo, um prematuro tardio, ou um
uma mãe que ali, um bebezinho é pig, um pequenininho para a idade gestacional. Então, tudo isso. Então, é por isso esse artigo, ele é para essas mulheres que têm uma tendência de uma apojadura tardia, que são a diabetes, né, tipo 1, tipo 2, gestacional, pessoas com pouco tecido, com hipoplasia mamária, né, baixo tecido glandular. Então, isso na gestação, a mãe já dá pra gente avaliar isso pela anatomia da mama, pela questão da posição. Tudo isso a gente já avalia e a gente também pega para poder avaliar. Dá pra gente saber sobre esse tecido, né? Ou mulheres com históricos anteriores de hipoplasia, né? Então, cirurgias mamárias, pessoas que fizeram aí uma redução de mama, que elas têm um silicone, enfim, elas podem também fazer, porque elas podem ter uma apojadurazinha mais tardia, então até esse período de adaptação ela pode estar fazendo o uso desse colostro, tá? Mulheres com síndrome metabólicas, com síndrome do ovário policísticos, né? Cesárea letiva, dependendo aí do caso do bebê, né? Pode ser também. E a questão também essa mulher precisa não estar ali com risco, né, de parto prematuro. Então, a gente precisa, mas de fato, essas mulheres que têm uma tendência de ter uma apojadura tardia, a gente pode fazer essa ordenha de pré-natal, tá bom? Alguma colocação, gente? Alguma pergunta? Então, assim, mulheres que têm risco, né? Mulheres que têm riscos gestacional. Eu estava falando dos bastidores, vocês vão ouvir de tudo aqui. Mulheres que têm risco gestacional anteriores, que já tiveram, né? Síndrome de HELP, tiveram partos placenta prévia. Então, eu tenho que avaliar toda a questão da mãe para poder saber se a gente pode orientar essa ordenha ou não. Então, eu não posso sair por aí dizendo que todo mundo pode fazer a ordenha de pré-natal, tá? A gente não tem essa orientação. Porque o artigo, ele é exatamente isso, ele não é para todo mundo. Então, a gente precisa ter um olhar específico e estudar, tá bom? Primeira coisa, quando é que eu começo a idade, voltei. Então, assim, uma seringa de 1 ml, porque eu não vou fazer grandes estímulos, né, nessa mama. Quando é que é indicado? É acima de 36 semanas, então é a partir de 36 semanas. Então, tudo isso precisa ser informado junto com a equipe médica da mãe. Então, se ela já fez um pré-natal com a pediatra, se ela já fez, e o obstetra, então é sempre bom, né, ver tudo isso e que todos sejam conscientes do processo. Então, você não pode fazer essa ordenha com 34, assim como a gente não pega no peito da mãe, né, antes dessa idade, porque tem um risco também da gente fazer aí a indução, né, de melhorar mais essa ocitocina e tudo, então a gente não faz. Então, a gente não tem essa orientação. O consultor de amamentação, ele não tem essa orientação e nessa liberdade de estar fazendo essa ordenha sem a permissão da família, sem a família entender de fato, né, o que acontece, o que ela precisa fazer, como fazer, os benefícios, né, e se tem contraindicação, tá? Então, não é para todo mundo. Segunda coisa, esse médico precisa estar ciente do processo.
E aí você vai bater você vai bater de frente com os profissionais. Por quê? É você que tem o conhecimento. Então, a maioria das pessoas, principalmente a área médica, elas não estudam amamentação. Existem alguns pediatras que eles se capacitam, fazem uma especialização em amamentação, onde fazem deles um grande diferencial. Mas o pediatra que ele não estuda amamentação, não se aprofundou, a orientação dele é totalmente diferente do consultor. Não vai, porque o consultor ele tá ali se atualizando, estudando. Então, é óbvio que ele vai ter coisas mais atualizadas. Então, a primeira coisa que o obstetra, se ele não entender o caso, ele não compreender da existência do artigo, se ele não entender o porquê que você está fazendo isso, ele vai dizer assim, olha, não podemos fazer isso. Por quê? Esse bebê pode nascer antes das 37 semanas. Aí vem todo um processo. Então, ele vai bater de frente com você. E você precisa, de uma forma muito ética, né, respeitosa, explicar, às vezes, fazer uma escrita ali, explicando o caso, todo o processo, de colocar de uma forma muito cautelosa, com muita humildade, colocando assim o artigo, né, a fonte e tudo, explicando o porquê daquilo. Você pode, ou mesmo num processo de uma ligação, ou conversar pessoalmente com esse obstetra, porque isso vai gerar tanto uma confiança como como é que eu posso dizer? Eu acho que é isso, é a confiança. Ele vai confiar em você e ele vai entender que você não está fazendo uma modinha. Porque quando a gente não tem conhecimento, às vezes a gente faz tudo porque tá todo mundo fazendo, né? E aí, os profissionais, quando eles começam a perceber que tá todo mundo fazendo a mesma coisa, eles começam a dizer que entrou na moda, tá uma modinha, né? Então, não é uma modinha. Você precisa se posicionar e mostrar que não é uma modinha, tá bom? Então, por isso que é interessante ter essa abertura com o obstetra. Às vezes, você pode até marcar uma consulta marca uma consulta mesmo ali, é pelo plano, ou enfim, marca uma consulta para ter um horário para você conversar sobre isso. Não, para ele não perder tempo, né? Ele vai... como é que eu posso dizer? Vai se sentir participativo e é bom, e é crescimento também. Eles crescem junto. Obrigada, Thalita, você que é maravilhosa. Obrigada, viu? E olha, escreva aqui embaixo, eu quero, pro nosso workshop que vai ter em fevereiro sobre amamentação, viu? Quem tá chegando agora, escreva aqui embaixo, eu quero, para você participar e seguir o passo a passo para poder não ficar de fora, tá bom? Obrigada, Thalita. Nós estamos falando de ordenha de colostro no pré-natal, tá? Que é super interessante. E aí a gente tem que ter cuidado com o Instagram que a gente posta lá, a gente tem que ter cuidado para quem que eu tô falando, a mãe, né? Se é uma mãe ansiosa, quem é essa mãe, tudo eu tenho que entender esse perfil. E a ordenha, ela vai ser aí armazenada num recipiente, né? Pode ser na seringuinha, pode ser no saquinho, naquele saquinho. Existe um depósitozinho aqui, eu tô sem ele aqui, mais pequenininho, que você pode armazenar esse colostro. Ele vai ficar num recipiente, eu sempre oriento, porque se você colocar ele direto no freezer, ele vai ali ter contato com outras coisas, né, de contaminação. Então, essa família precisa ser orientada de frequência, ela precisa ser orientada como armazenar e ela precisa ser orientada como tirar. Porque se ela, por exemplo, ela vai na consulta de pré-natal com você, que é consultor de amamentação. Ela vai com você e você vai lá, começa a fazer a ordenha na casa dela, ou enfim. Aí, toda vez que ela for fazer a ordenha, ela precisa vir até você, né? Eu acho que financeiramente para a família, às vezes, não é viável, mas se a família quiser, tudo bem. Mas também, para você não dá a liberdade da mãe saber fazer o processo. Ela precisa ter conhecimento sobre o processo. Então, nós, consultores, nós vamos ensiná-la
a fazer e orientar ali para que ela faça em alguns horários do dia aquele leitinho, colete e armazene. Então ela pode ter um recipiente separado só para esse leite, tipo aquelas Tupperwares, tipo aquelas latas de sorvete. Quando eu falo Tupperware, não é a marca, é o recipiente, né, para armazenar, que ela vai colocar lá dentro e vai juntando. Quando esse bebê nascer, aí ela vai fazer o banho-maria e vai oferecer para ele. As maternidades, algumas, né, ainda tem uma resistência, porque a maioria não se atualiza, os profissionais, a maioria não estão atualizados na amamentação. Porque, então, as mensagens, elas são, assim, né, não são. Elas não são iguais. Cada um fala uma coisa, né? Então, às vezes, a maternidade, ela nem cogita a possibilidade de levar esse colostro, porque ela acha que vai ter contaminação. Aí, precisa ver como é que é a maternidade da sua região, para poder ver como se aceita ou não, né? Mas, enfim, é possível. Ter cuidado, quais os cuidados que a gente tem. Depois é interessante buscar essas orientações, porque se essa mulher começou a sentir contração intrauterina, aí você vai já orientar, né, de interromper o processo dessa ordenha, tá bom? Então, existem as indicações e a gente não pode fazer isso com todo mundo e precisa ser orientado muito bem, tá bom? Para essa mulher não ter... a gente não induzir, vinha a ter um parto aí prematuro. Eu tô vendo fazer xixi. Ai, gente, é assim. Viu? Live em casa é assim, né? Então, aí, aquele bebê que nasceu hipoativo, aquele bebezinho pig, né? Que ele vai nascer pequenininho, então ele vai ser aquele mais sonolento. E ele dorme ali um tempão. Então, é aí uma oportunidade de fazer a ordenha. Duduca, mas eu posso tirar meu leite só quando o bebê nascer também? Pode. Pode sim. Mas às vezes tem aquela coisa, né? Do bebê nascer e aí você ficar bem emocionada. E às vezes, enfim. Mas é só para dizer que tem essa possibilidade, tá bom? Só estamos falando de ordenha de colostro no pré-natal. A Sol já ouviu falar. E aí a gente não trabalha com um volume específico, você vai vendo que você consegue tirar e vai ali juntando, vai acumulando até o bebê nascer para ter um volume significativo. Tá bom? Gente, alguma dúvida sobre isso? Para quem tá chegando agora, a gente tá falando sobre ordenha de pré-natal, né? Ordenha do colostro no pré-natal. Você já ouviu falar sobre isso? Para quem é essa ordenha, né? Então, a gente falou que essa ordenha é para as mulheres com diabetes tipo 1, aquelas mulheres que têm uma tendência de ter uma descida de leite tardia, que a gente sabe. Então, quem tem, por exemplo, diabetes, né? Hipotiroidismo, cirurgia mamárias, né? Então, hipoplasia. Então, é para poder esse bebê ter contato com esses alimentos que vão proteger o sistema de defesa nessa fase inicial, tá bom? Então, o objetivo é exatamente isso. Isso, Thalita, não deve ser estimulado, e você tá certa, não deve ser estimulado. Só que existe esse artigo que ele mostra, né, e ele orienta para a gente oferecer, fazer esse processo. Ela não vai ficar fazendo massagem na mama para ficar drenando. Ela vai drenar ali as gotinhas de colostro, porque o colostro ele já é produzido aí desde as 16, 22 semanas, dependendo da mulher, ele já tem colostro. Então, na hora que pressiona, já sai. Por isso que ela vai tirar só as gotinhas. Não é aquela massagem de ordenha do leite lá do pós-parto, sabe? É só as gotinhas mesmo. Por isso que o ideal é a seringazinha de 1 ml, porque ela vai ali absorvendo. Porque se for num copo, não vai ter como. Mas não é para todo mundo.
que a gente falou no início, e também é a partir de 36 semanas. Você não pode fazer isso antes dessa idade gestacional, porque também tem mais risco. E sentiu contração intrauterina, a mulher sentiu alguma dor pélvica, alguma coisa assim, cancela o procedimento. E também não é para todo mundo, né? Então, aquela mãe diabética. Da minha experiência, gente, assim, eu não faço com muita frequência, porque depende muito. Porque as famílias mesmo, você não pode induzir a mãe a fazer. Né? Você não pode dizer assim, olha, eu acho maravilhoso, eu acho que vai ser fantástico, eu acho que é muito bom para você. Você não pode induzir a mãe. Você precisa falar sobre, né, o procedimento, como fazer e os benefícios. Mas aí é a família que decide. Eu já tive famílias, né, que a gente colocou e eles disseram, não, eu acho melhor não. Porque eles tiveram medo, enfim. E aí a gente respeita, tá? A gente precisa explicar bem direitinho. Tá bom? Mais alguma colocação? Nada? Então, gente, só revisando, né? Hoje a gente falou sobre ordenha de pré-natal. Amanhã a gente vai estar aqui novamente às 14 horas para falar com vocês sobre esse processo de amamentação, trazendo mais novidades, atualização e para discutir melhor, tá? Então, eu quero agradecer imensamente para você que esteve aqui hoje comigo. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente, né? O seu tempo, a sua vida. E convidar você para se inscrever, coloca aqui embaixo eu quero, se inscreve lá no nosso workshop sobre amamentação, sobre amiga do peito, como a gente ajudar famílias, né? Como a gente pode ajudar famílias a ter um processo mais leve e transformar nossa carreira também, né? Para a gente poder dar mais qualidade, ter mais tempo. Obrigada a você por estar aqui, viu, Thalita? É um prazer. Existe uma pirâmide do conhecimento que quanto mais você compartilha, mais você aprende. E de fato é. Toda vez que você estuda, que você vai compartilhar algo, aquilo acaba fixando melhor e você acaba aprendendo mais, tá? Então é esse o sentido. Então a gente está aqui para isso, para dar a mão, para compartilhar informação de qualidade. E muito obrigada. Até amanhã. Amanhã estarei aqui novamente às 14 horas. E é isso, tá bom? Alguma colocação? Deixa eu desligar aqui. Obrigada, gente. Obrigada a cada um de vocês, viu? Sintam-se abraçados. Muito obrigada mesmo, de verdade, ó. Beijos, tudo de bom e até amanhã. Aguardo você no nosso workshop, tá? Não esquece, se inscreve aqui. Eu quero para você participar do nosso evento, viu? É 0800, tá? Tchau e até amanhã.